amores, muito bom dia! Vamos lá para as nossas atividades de hoje, quinta-feira, 13 de maio de 2021. Hoje iremos para as disciplinas de português e matemática. Giovana, eu gostaria de pedir que vocês corre lá rapidinho, pega o livro de português e o livro de matemática para a gente começar a nossa aula de hoje. A gente vai começar por português. Giovana, você vai pedir para vocês abrirem aí o livro de português nas páginas 27 e 28. Se recordem que a gente está estudando a fábula da cigarra e da formiga em verso e em prosa. E Giovana, eu queria muito que vocês entendessem direitinho esse tipo de texto, essa estrutura textual. Como é estruturado um texto em verso e como é estruturado um texto em prosa. Quais desses tipos de texto tem parágrafos, tem linha corrida até o final da linha e quais desses dois tipos de texto é formado em parágrafos, tem verso, às vezes tem rimas. Então, Giovana, eu gostaria que vocês compreendessem direitinho essas duas estruturas textuais. Aí, para isso, vocês vão abrir aí o livro na página 27 e vocês vão analisar esses quatro tipos de texto aí. Vocês vão fazer a leitura direitinho do texto A, do texto B, o texto C e o texto D. Observem aí que legal. Vocês vão fazer a leitura de cada texto desse. Observe que cada um tem uma estrutura diferente. A gente precisa prestar bem atenção nisso para compreender direitinho que tipo de texto é cada um desses. E aí vocês vão responder as atividades da página 28. Giovana vai pedir para vocês observarem o texto e lá no quesito 1, aí na resposta, vocês vão responder aí qual desses textos aí ele está estruturado em texto informativo. Qual desses aí é informativo? Preste atenção. Qual desses aí é informativo? Vocês vão colocar. Qual desses aí é uma receita? Qual desses aí é um poema ou é um convite? Aí vocês vão colocar. O texto A é o que mesmo? Informativo, poema, convite ou receita. Texto B é um texto informativo, poema, convite ou receita. Texto C e texto D vocês vão colocar aí na frente. No quesito 2, vocês vão colocar aí quais desses textos estão organizados. Não estão organizados nem em parágrafos e nem em versos, mas em linhas contínuas. Qual desses aí não é em parágrafo e nem em verso? Vocês vão voltar lá, observa direitinho e responde aí no 2. No quesito 3, vocês vão separar quais os textos lá da página 27 que é em prosa, que tem parágrafos ou linhas contínuas. E qual dos 4 textos está estruturados em verso? Está estruturado em verso. Vocês vão colocar aí a letrinha embaixo. Aí, Giovana, eu gostaria de vocês organizarem o que a gente estudou até agora. Vocês vão pesquisar e coloca lá, e coloca aí. Se não couber aí, vocês colocam lá no caderno. Quais os tipos de textos que são estruturados em prosa? Que são aqueles tipos de textos que podem ter linhas contínuas, que podem ter parágrafos. Então, vocês vão pesquisar. Pode colocar lá no Google quais textos estão estruturados em prosa, que podem ter linhas em textos contínuas em parágrafos. Então, vocês vão perceber que as notícias, que as fábulas, que os contos, que os convites, que as receitas, que os textos informativos, todos esses, eles podem ser escritos em prosa. E quais os tipos de textos que são organizados em verso? Vocês vão colocar aí na frente, que são aqueles que podem ter estrofes, que podem ter rima, que podem ter ritmo. E aí vocês vão se recordar que os poemas, que as letras de música, que as quadrinhas, todos esses tipos de textos podem ser estruturados em verso. Ok, pessoal? Então, na disciplina de português, estudaremos isso, as páginas 27 e 28. Façam a leitura de todos esses textos aí, texto informativo, poema, convite, receita. Vai ser super legal a aula de português de hoje. Aí agora a gente vai lá para a disciplina de matemática. Na disciplina de matemática a gente vai dar continuidade com o estudo dos números. Tá bom? O que foi que a gente já estudou? Tia Vamos vai voltar aqui no livro didático de tia para a gente observar o que é que a gente já estudou até agora em matemática. Vocês vão folheando aí para a gente se recordar. A gente começou a estudar a unidade 1
o sistema de numeração decimal. Ok? A gente percebeu que o nosso sistema de numeração, ele é decimal, ele é dividido de 10 em 10. Aí a gente percebeu que ele é indo-arábico, né? Os hindus foi quem criou e os árabes foi quem divulgou para o mundo inteiro, para o resto do mundo. A gente estudou que cada número ele tem o seu valor dependendo da posição em que ele ocupa. Eu espero que vocês já tenham entendido isso bem direitinho. O número 5, ele é um simples número, mas aí ele vai mudar de valor dependendo da posição que ele ocupar. Na unidade ele tem um valor, na dezena ele tem outro valor e assim por diante. A gente já estudou isso, valor posicional dos números. Resolvemos alguns probleminhas envolvendo os números, envolvendo também valores. Vocês fizeram aí essa atividade da página 16 e 17, escreveram os números com algarismo, escreveram os números por extenso. E aí, na aula passada, vocês estudaram os números até a dezena de milhar, ok? Estudaram os números até a dezena de milhar. Tia Vanusa já fez essa correção dessa tarefa aí na aula passada. E aí a gente vai estudar na aula de hoje números com 5 algarismos. Aí Tia Vanusa quer que vocês compreendam bem direitinho os números em cada lugar, a posição que ele ocupa, o valor que ele tem, dependendo dessa posição. Vocês vão estudar números aí se utilizando do ábaco. Então vocês vão observar aí esse ábaco, vai colocar o número e vai escrever esse número por extenso. Esse quesito 3 é super legal porque vocês vão observar aí esses valores. Observe que a bolinha rosa ela vale 10 mil, a bolinha azul ela vale 1000, a bolinha laranja vale 100, a amarela vale 10 e a verde vale 1. E aí vocês vão ver que número é esse aí, com esse monte de bolinhas. Junta tudo, coloca o número e coloca por extenso. Observe esses 3 números aí, veja, Isadora, Alessandra e Gabriela, qual delas escreveu o número corretamente? Preste atenção também. E Tia Vanusa vai pedir também para vocês compararem esses números aí, qual número vale mais, qual número vale menos. Observem esses gráficos, essa tabela. E aí, hoje, na disciplina de matemática, vocês vão fazer as atividades das páginas 20 até a página 23. Tá ok, meus amores? A gente vai estudar das páginas 20 a 23 na disciplina de matemática. Para a gente se recordar de tudo que a gente estudou até agora sobre ordens e classes, que eu vou dizer que vocês compreendam bem direitinho que cada número ele tem uma ordem. Quando junta 3 ordens, formam uma classe. Existem as classes das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões. Tia Vanusa vai passar um videozinho que reforça bem direitinho isso, as ordens e as classes. Nesse vídeo vai mostrar números até a classe dos milhões. Mas aí a gente até agora estudou somente até a dezena de milhar, até 5 algarismos. Mas aí nesse videozinho vai vir números maiores, não tem problema. A gente já vai caminhando, já vai evoluindo, tá ok, meus amores? Então, Tia Vanusa, eu gostaria que vocês assistissem esse videozinho aí com muita atenção. Com ele, Tia Vanusa vai finalizar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, prestem atenção. Vocês vão lá para português, depois vai lá para matemática, estuda, faz as atividades bem direitinho, coloca e tira a foto das páginas, manda para a Tia Vanusa e coloca o seu ok, tá bom, meus amores? Essa é a nossa aula de hoje. Um beijo, um abraço, feliz dia e até amanhã. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre ordens e classes dos números. Estão preparados? Então, vamos lá! O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Vou utilizar um cubinho para dar esse exemplo. Aqui temos uma unidade de cubinho. Aqui temos um grupinho de 10 unidades, ou seja, uma dezena. Agora temos 10 grupinhos e cada grupinho tem 10 cubinhos. Então temos uma centena e assim por diante.
Os símbolos matemáticos utilizados para representar o número no sistema decimal são chamados de algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses algarismos são chamados de indo-arábico, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Com os algarismos, formamos os numerais. Os números são divididos em ordens e em classes. Temos a primeira classe, que é chamada de unidade simples. Essa vocês já conhecem. A segunda classe é a classe dos milhares. A terceira classe, a classe dos milhões. Essas são as 3 primeiras classes, mas existem muitas outras, como os bilhões, os trilhões, os quatrilhões e assim por diante. Cada classe está dividida em 3 ordens. As unidades simples têm a centena, a dezena e a unidade. Os milhares, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Os milhões têm as unidades de milhão, as dezenas de milhão e as centenas de milhão. Agora, vamos encaixar as ordens dos números. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. A unidade ocupa a primeira ordem. A dezena ocupa a segunda ordem. A centena, a terceira ordem. A unidade de milhar, a quarta ordem. A dezena de milhar, a quinta ordem. A centena de milhar, a sexta ordem. A unidade de milhão, a sétima ordem. A dezena de milhão, a oitava ordem. E a centena de milhão, a nona ordem. Então, cada algarismo em um número ocupa uma ordem. Agora que já preenchemos toda a nossa tabela, observe o número 3.435.234 unidades. Quantas classes tem esse número? Esse número tem 3 classes. 1, 2, 3. A classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Quantas ordens tem esse número? Esse número tem 7 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? O algarismo 3 ocupa a ordem das dezenas de milhar. E como se escreve esse número por extenso? 3.435.234 unidades. Vamos decompor esse número? Para quem não se lembra, decompor é representar o mesmo número de forma diferente. Geralmente está relacionado às suas ordens. Por exemplo, esse número tem 3 unidades de milhão, tem 4 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Agora, sem a tabela, quantas classes tem esse número? Bom, para facilitar, primeiro vamos separar as classes. Já aprendemos que a cada 3 ordens temos uma classe. Então, vamos contar da direita para a esquerda e colocar um ponto para dividi-las. 1, 2, 3, ponto. Essa é a classe das unidades. 1, 2, 3 e o ponto. Essa é a classe dos milhares. Aqui sobrou 2 ordens, 2 algarismos, mas essas ordens já fazem parte de outra classe, a classe dos milhões. Então, a última classe nem sempre é composta por 3 ordens. Cuidado para não se confundir e dividir as classes da esquerda para a direita, pois assim o valor e a leitura do número ficará incorreta. Então, lembre-se sempre de dividir os algarismos da direita para a esquerda.
Pronto! Agora que dividimos com os pontos, quantas classes tem esse número? Temos 1, a classe das unidades, 2, a classe dos milhares e 3, que é a classe dos milhões. E quantas ordens? Bom, contaremos quantos algarismos tem. Assim, saberemos quantas ordens tem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. E como escrevemos esse número por extenso? Escrevemos assim: 23.456.000 ou 56 milhares, tanto faz, e 234 unidades. E agora, me diga, sem olhar na tabela, qual é o algarismo que ocupa a ordem da dezena de milhar? Essa é a unidade de milhar e essa é a dezena de milhar. Então, o algarismo que ocupa essa ordem é o 5. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!